para buscar o Senhor que é poderoso, que é Deus único, e buscar, meu Pai, o livramento de enfermidade, de doença, buscar, meu Pai, o livramento de pensamentos negativos, meu Deus, buscar a Tua unção, meu Pai, o Teu poder nesta manhã, meu Pai, para que todos que aqui estiverem, meu Pai, não somente receba a cura, mas receba também a paz, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoe, meu Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, nesta manhã maravilhosa, neste dia feliz, meu Pai. Glórias e glórias. Feliz neste santo lugar. Diga, eu marquei um encontro com Deus. Meu amor é real, como Ele é vivo, Sua paz alcançarei. Eu marquei um encontro. Oh, Deus abençoe. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar, de oração, oh, seu amor, Sua paz alcançarei. Diga, eu marquei um encontro. Agora você vai pedir para Ele, me toca, meu Pai. Basta que me toca. Basta que me toque, Senhor, para minha alma. Basta que me toque, Senhor, para minha alma. A minha alma cansada vem ser, se a noite escura está, Tuas mãos me guiará. Basta que me toque. Toca, meu Pai. Toca com o Teu poder, meu Pai. E a noite escura está, Tuas mãos me guiará. Basta que me toque. Vai avançar essa pessoa nesta manhã, meu Pai, porque nós temos visto, meu Pai, muitas pessoas atribuladas, muitas pessoas doentes, aflitas, muitas pessoas, meu Pai, desesperadas, muitas pessoas preocupadas, mas nós viemos aqui nesta manhã, meu Deus, para o Senhor libertar, para o Senhor curar, meu Pai, para o Senhor tirar todo mal, todo tormento, todo mal que tem agido, meu Pai, na vida desta mulher, na vida deste homem. Meu Deus, nós não deixamos, meu Pai, que a vida desta pessoa se torne, meu Pai, uma vida de dor, de sofrimento, porque o Senhor é Deus, meu Pai, e a partir do momento que ela veio até o Senhor, meu Pai, de maneira nenhuma, meu Pai, ela vai voltar vazia para a sua casa, ela vai voltar doente para a sua casa, ela vai voltar desesperada, porque Tu és o nosso Deus de libertação, Tu és o Deus da luz, meu Pai. Então liberta nesta manhã, meu Pai, liberta de todo mal, de toda praga,
Liberta das notícias ruins, meu Pai. Não permita que esta pessoa venha sair daqui, meu Pai, da mesma maneira que ela entrou, mas que ela venha sair abençoada, meu Pai. Que ela venha sair saudável, que ela venha sair feliz, porque nós buscamos um Deus vivo e poderoso. Meu Pai, entregamos esse culto nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus, amém? Graças a Deus. Pode sentar. Vamos logo ao que interessa. Nosso tempo é precioso, amém? Antes de tudo, eu quero ler Salmo 113, amém? Abra sua Bíblia no Salmo 113. Eu vou depois passar uma palavra aqui de milagre, de cura, de fé. Mas eu primeiro quero te vacinar com a palavra do Senhor. Quem vacina melhor que essa não falha, amém? A vacina do Senhor não falha, diga glória a Deus. Deus, preste atenção, abre os seus ouvidos, porque lá no Salmo 113, os versos do verso 5, diz o seguinte: quem já achou, diga glória a Deus. Quem há, olha só, quem há semelhante ao Senhor? Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Quer dizer, o trono do Senhor, a glória do Senhor está acima de todas as coisas, de tudo. Então, se você crê nesse Deus, você está com Ele, diga glória a Deus. Você está acima de tudo, de qualquer potestade, de qualquer problema, de qualquer situação, de qualquer adversidade, de qualquer medo. Vivemos, numa época de medo, né? As pessoas estão com medo, as pessoas estão se acovardando diante dos problemas, diante dos vírus, as pessoas não estão tendo sossego, tendo paz, as pessoas estão alarmadas, mas nós que confiamos no Deus das alturas, no Deus da glória, nós não podemos temer nada, diga glória a Deus. Temer a nada, absolutamente nada. Por quê? Porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Diga glória a Deus. Então, confiar no Senhor, gente. A palavra confiar no Senhor, confiar em Deus, está praticamente em toda a Bíblia. Confiar, eu tenho que confiar. Porque o mal, gente, ele quer trazer o que as más notícias, quer trazer o quê? Os tormentos, as preocupações, o medo. Mas eu tenho que confiar. Você não está buscando um Deus imaginário. Você não está buscando um Deus de pau, de lata, de metal. Você não está buscando um Deus de barro. Você está buscando um Deus vivo, diga glória a Deus. E tem que confiar nele. Não tem outra saída. Não tem outra saída. É confiar no Senhor. Diga glória a Deus. Vou botar uma passagem aqui que ressalta isso tudo, confiar no Senhor. Mas olha bem o que diz aqui, ó. O trono dele está onde? O trono dele não é nessa terra não, tá? O trono dele está acima das alturas. Que se inclinam para ver o que se passa no céu e sobre a... Então olha para mim aqui, olha para cá, dona Maria, dona Maria está aí? Deixa eu... Para todo mundo ver, vamos fazer de conta que eu sou Deus, pela misericórdia, não chegamos nem aos pés dele. Mas onde é que eu sou Deus? Deus está acima das... Aonde ele está? Acima das alturas. Então Deus, ele se inclina. O que é se inclinar? Deus está lá no alto, Deus está lá no céu, ele faz isso. Ele olha a terra, diga glória. Ele olha para a terra e olha para quem? Para você. Diga glória a Deus.
que está buscando a Ele. Ele olha para a terra e olha lá para cada um de nós. E Ele vê aqueles que são fracos, amém? E aqueles que são fortes, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, aos problemas que nós estamos passando. Porque o problema não é só você que está passando. Todos nós estamos passando pelo mesmo problema. Todos nós passamos pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas lutas. Todos nós, gente. Mas a diferença está, olha para mim, quem é forte. Amém? Quem é o quê? Forte. E da onde vem a nossa força? Da onde vem a nossa força? Da oração. Amém? Entendeu, dona Maria? Entendeu, meu povo? Entendendo aí, dona Maria? Como dela aí? Dona Marlene, dona Maria Luísa. A nossa força, gente, põe isso aí na caixola. Prega isso aí na tua caixola. A nossa força vem da oração. Sabia disso? Quando a gente ora e clama ao Deus divino. Porque as pessoas, como é que está vivendo o mundo hoje? As pessoas hoje que não creem em Deus, que não confiam no Senhor, elas estão com medo. Elas estão enfrentando, né, o próprio medo dentro dela. E ela não tem força para vencer esse medo. Ela não tem força para vencer esse tormento, porque elas não estão orando, buscando a Deus. Não basta ficar em casa. Fica em casa, mas fica em casa fazendo o quê? Quantas pessoas dentro de casa estão cometendo suicídio? Quantas pessoas dentro de casa não conseguem dormir, não conseguem comer, não conseguem tomar nenhum remédio? Porque elas não têm força para vencer as suas dificuldades mentais. O diabo atinge a mente dela todo dia, o diabo ataca a mente dela todo dia. E ela não tem força porque ela não tem a palavra de quem? A palavra do nosso Deus. Ela não ora, ela não clama, ela não faz nada, ela está ali, ó, só dentro de casa. Entendeu? Isso não resolve, gente. O que vai resolver é nós buscarmos ao Senhor. Diga a glória a Deus. Está aí, ó. Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Talvez você pense assim, como muitas pessoas falam, né? Mas Deus está nem aí com a humanidade. Deus não se preocupa com a gente. Claro que Deus se preocupa. Com quem ora, com quem clama, com quem busca. Diga a glória a Deus. Deus se importa com você. Amém? Tem até uma canção que diz assim: Ele se importa com você, se importa. Ele se importa com nós, porque nós também estamos se importando em buscar. Se você parar de buscar e ficar só dentro de casa, você vai ligar a televisão, você vai ver notícia ruim, que é toda hora. Quando você não vê notícia na noticiária, você vê notícia no comerciário. Então você vai ficar o que? Alarmado, você vai ficar preocupado. Entendeu? Tem que buscar o Senhor, porque Ele é o único que pode nos mostrar a saída para todos os problemas. Olha o que diz aqui, ó. Ele, Deus, ergue do pó o desvalido. O que é uma pessoa desvalida? Hein? O que é uma pessoa desvalida? É uma pessoa que já se entregou à morte, já se entregou aos problemas, já não tem mais esperança de nada, já não tem mais fé, só está esperando a morte chegar. Então ele ergue. O que é ergue, gente? Ó, levanta, diga a glória a Deus. Entendeu, dona Maria? Deus quer levantar a senhora, mas eu tenho que fazer a minha parte. Você acha que Deus trabalha sozinho? Você acha que só vir à igreja resolve? Não. Você tem que ouvir a palavra do Senhor, você está ouvindo nesse momento, fazer a sua parte. Não, eu vou me levantar, eu vou me erguer, eu vou fazer minha parte. Aí Deus vai te erguer. Deus não faz nada sozinho não, gente. Mas Ele é Deus, Ele é Deus. Mas Ele também dá o livre-arbítrio para você agir. Nós temos que agir. Quer mudar a tua vida? Começa a agir primeiro. Começa a ver o caminho certo. Começa a ir na direção daquilo que você sonha, daquilo que você quer. Se você só falar negativo, só falar coisa de derrota, tua vida vai ser uma derrota.
Se você falar, eu quero morrer, você vai morrer. Ah, eu quero me suicidar, você vai se suicidar. Não vou comer, você não vai comer. Porque tudo começa na tua mente. Entendeu? Se a tua mente trabalhar em parceria com a palavra de Deus, gente, você vai ter uma vida maravilhosa. Diga a glória a Deus. Uma vida saudável, uma vida de paz, uma vida de equilíbrio. Mas ela começa aqui na tua mente, ó, ouvir a palavra do Senhor e praticar, viver, entendeu? Em favor da tua vida, porque Deus vai te erguer, gente. Eu acabei de falar aqui que Deus ele inclina, ó, faz isso, ó, olha, você vai ver que está dando Maria Luísa, você vai ver que está o seu Natalino. Ele olhando para você, ele vendo que você está fazendo a sua parte, o que ele faz? Ele envia a bênção, diga a glória a Deus. Ele envia a força e o poder dele, envia a cura, envia a saúde, envia a liberdade, envia a paz. Entendeu? Não adianta as pessoas tu mandar todo dia, às 6 horas da manhã já tem gente mandando recado para mim, ora por mim, estou sofrendo, ora por mim que eu estou passando mal, ora por mim que eu não consigo comer, ora por mim que eu não consigo viver. Aí eu falo, vamos buscar Deus, não posso. Não quero sair de casa. Estão falando que ele é para sair de casa. Você está correndo dentro de casa, minha filha. Porque as pessoas saem de dentro de casa para tudo, mas não quer sair de casa para buscar Deus. Os próprios governos do Brasil estão vendo aí que é importante vir à igreja. Os próprios governos estão ensinando o povo a buscar Deus. Vai para a igreja, porque a igreja é o lugar que você vai ouvir palavra de Deus, vai ouvir palavra de motivação, palavra de alegria. Entendeu? Ficar em casa só vendo coisas ruins. Morreu 10 mil, morreu 50 mil, morreu 20 mil, morreu mais 2, morreu mais 3. Você vai ficar com medo. Na verdade, nós deveríamos fazer um jejum de notícias más. Não ficar olhando televisão com notícias más. Vai ver um desenho, vai ver o Pica-Pau Amarelo, vai ver lá o Pajola, vai ver um desenho, vai ver um filme bom. Mas, gente, larga a notícia ruim. Diga agora a Deus. Larga, abandona, porque vai te deixar com medo. É isso que o diabo quer. Hoje, às 11 da manhã, aí, tem 11 horas, 11h30, eu vou mandar um vídeo lá para o grupo, lá, vou mostrar também lá no meu Facebook, um vídeo muito importante, o que está acontecendo no mundo, entendeu? As pessoas estão dobrando seu joelho diante desse demônio, as pessoas estão se entregando. Veja hoje, lá para as 11h30 vou colocar, as pessoas estão, sabe, aceitando o problema sem lutar, sem buscar Deus. Mas nós não, diga a glória a Deus. Nós não. Nós estamos buscando o nosso nome, não vamos se curvar. Diga, eu não vou me curvar diante de Satanás. Eu não vou me curvar diante desse dia. Não se curva. Não se curva. Quando é que eu me curvo? É quando eu paro de buscar Deus. É quando eu fico com medo, quando eu fico aprisionado. Porque se Deus está olhando para a terra, como está escrito aqui, em outras palavras bíblicas, ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Está aqui na Bíblia, não é eu que estou falando. Eu confio, gente, nessa palavra. Diga a glória a Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que Deus vai me guardar, vai me livrar. E se eu morrer para a glória, diga a glória a Deus. Mas enquanto eu estiver nessa terra, Deus está me guardando, Deus está me livrando. E a minha alma não pertence à terra, a minha alma pertence ao céu. A tua alma também, diga a glória a Deus. Confiando sempre nele, ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para ostentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, diga a glória a Deus. Ele faz a mulher estéril viva em família e seja alegre a mãe de filhos, diga aleluia, diga glória a Deus. Ontem, por exemplo, trabalhando na Bíblia, né? Estava numa live pregando sobre isso aqui, ó.
o capítulo aí, do lado mesmo, 112, lá no verso 7. Está lá na minha live lá ontem. Olha o que diz o verso 7 aí do Salmo 112. Não se atemoriza de má notícia, o seu coração é firme. Diga glória a Deus. Confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme. Se você receber mais palavras de Deus, quanto mais você vir à igreja, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você ouvir a palavra do Senhor, o teu coração vai ficar o quê? Hein? Firme. Firme. Como diz lá o Salmo 37, né? Teu coração vai estar firme. Confia no Senhor. Amém? Não se abalarão, não me abalo com nada. Eu não me abalo com nada. Pode vir, eu não me apego a notícias más. Entendeu? Eu não me apego às notícias de morte, de vírus. Eu me apego a Deus, eu confio nele. Amém? Nós temos que botar isso no nosso coração. O meu coração está firme no nosso Deus. Amém? Você quer receber a bênção de Deus? Você quer ser abençoado por Ele, guardado, protegido? Faça isso. Porque Ele está assim, ó, todo dia. Deus olha lá do céu, inclinar, olhar, e Ele olha para você. Ah, estou me sentindo necessitado, estou me sentindo desvalido, estou me sentindo angustiado, uma coisa me magoou, uma coisa me traumou. Então vamos dar essa Páscoa e vamos confiar no Senhor. Vamos virar a página da vida, porque o que passou, passou. Vamos viver as coisas novas, diga agora. A vida continua. A vida, a terra não para de quê? De rodar. Se você parar aonde começou o problema, você vai continuar no problema. Você não pode parar, diga agora a Deus. A terra não parou, por que você vai parar? Estava falando com uma senhora, atendendo uma senhora, e a senhora, ela perdeu o seu marido, né? Perdeu de Covid. Hoje em dia só morre de Covid, não é? Ninguém morre mais de câncer, ninguém morre mais de mosquito, só fala de Covid. Morreu, o cara deu uma topada, ai, morreu de mosquito, de Covid. O cara morreu do coração, morreu de Covid, só Covid. Isso é o diabo. Isso é o diabo atormentado dessa pessoa. Tem que confiar no Senhor. Então essa senhora, ela falou, olha, eu vou tirar minha vida. Eu não estou aguentando, eu não estou suportando a falta do meu marido. Ele era o meu tudo. Ele era a minha razão de viver. Falei, por isso ela está sofrendo. Porque o seu marido partiu e ela está aí sofrendo. Tenho certeza, entendeu? Que ele, provavelmente, se ele morreu com Cristo, está no lugar reservado, está feliz. E a senhora está carregando essa cruz pesada. Só tem que virar essa página. A senhora está viva até a vida continua. Entendeu? Você não pode fazer mais nada, só confiar em Deus. Entendeu? A senhora cometeu o suicídio, ele provavelmente está na glória, a senhora vai para o Beleléu. Confia no Senhor, alegre o teu coração. Vamos alegrar esse coração, vamos virar essa página, sempre dói, saudade é grande, quem tem saudade. Mas a senhora não vai ganhar nada com isso, sofrendo. Vamos fazer uma oração? Então fizemos uma oração por ela, e aquela mulher mudou de pensamento, diga agora, mudou de mente, essa está certa, bicho André. O que eu vou ganhar com isso? Não posso fazer mais nada, não posso ressuscitar ele. Pelo contrário, se ele morreu em Cristo, ele já ressuscitou. Quem tem que ressuscitar agora é a senhora, vive uma vida nova. Ela tem que continuar a vida. Esquecer, não vai esquecer. Mas tem que esquecer a saudade, o trauma, não ficar sofrendo. Gente, a boa saudade é aquela que não te faz sofrer. É ou não é? Então vamos levantar a cabeça para outra pessoa, gente, porque ela ouviu a palavra, ela recebeu a oração. Não adianta eu te encher de palavra, te encher de oração, se você não se levantar. Você tem que se erguer, nós temos que nos erguer. Entendeu? Como eu falei, 11 horas, eu vou mostrar um vídeo
muito forte. Olha, faz o possível para ver. Porque muitas pessoas estão se curvando por esse demônio de Satanás que está matando muita gente. E muita gente, até pessoas de igreja, até pessoas de cima do altar. E se curvar, ele vai tirar a sua vida. Não se curva diante dos problemas. Não se curva diante das doenças. Não se curva diante da morte. Não se curva diante do vírus. Confia no Senhor. É isso que Deus está falando. Olha aqui, ó, bem forte, gente. Aqui, ó. Não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários seu desejo. Quem é o nosso adversário maior hoje? É a Covid. É ou não é? Vamos vencer? Vamos vencer como essa mulher venceu. Ó. Abra aí no livro de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Vamos vencer como esta mulher venceu. Você vai vencer. Diga agora. Eu estou aqui para te ajudar. Tem gente aqui que não precisa nem ajudar. Ela já é forte. Diga agora. Mas você que se encontra fraco, desvalido, necessitado, eu vou te ajudar até você ficar forte. Diga agora. Até você ficar sustentado, até você ter fé, até você ter confiança. Enquanto você não tiver isso, não falta escudo. Não deixe de ver o escudo, que você vai abençoar a sua vida, vida ao escudo também. Mas nós estamos falando que não é para sair de casa. Gente, sai dessa conversa fiada. Isso é conversa fiada. Você anda na rua e está indo todo mundo trabalho. Está ou não está? Está todo mundo para a padaria comprar pão, está todo mundo indo para o mercado, para o banco. Cai nessa conversa do diabo, não. Busque a Deus, diga agora. Aqui a porta está aberta para você buscar Deus. Para você ter a sua vida transformada por Ele. Porque o Senhor está o quê? Inclinado para olhar para você. Está te olhando. Essa mulher vem chorando, mas não me busca. Olha lá. Só vem chorando. Sua vida não quer comer, não quer tomar remédio. Olha lá. Não quer orar, então vai continuar sofrendo. Deus não pode fazer nada por ninguém que não faz a sua parte, não se levanta, diga glória a Deus. Põe a sua fé, põe a sua confiança em Deus. Olha o que essa mulher fez. Lucas capítulo 8, lá no verso 43. Isso mesmo. Olha o que essa mulher fez. Se é para mulher, se é para homem. Certa mulher que havia 12 anos, quantos anos? 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. O que é hemorragia? Será que é aqueles 5 dias só? Essa mulher sofria muito mais do que isso. Quer dizer, ela vinha sofrendo 12 anos, ó, está falando de 12 dias não, 5 dias não, 12 anos de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar. Ninguém podia curar ela. 12 anos, ó. Aquele fluxo de sangue derramado, todo dia derramando, e muito, 12 anos, e aquele ninguém podia curar, e que gastara com os médicos todos os seus, haveres, todo o seu dinheiro, é clínica aqui, é clínica lá, é tratamento aqui, o dinheiro dela foi todo embora, só gastando, entendeu? Ela fez a parte dela, foi ao médico, nós devemos ir ao médico, sim ou não? Mas o médico não deu a solução, então vou buscar a Deus. E foi o que essa mulher fez. Olha o que essa mulher fez. Veio por trás dele, por trás do Senhor, e lhe tocou na orla da veste, na orla do vestido, e logo se estancou a hemorragia. Quer dizer, essa mulher ficou em casa não, meu irmão. Esta mulher, já com hemorragia, 12 anos, ficou em casa não. Peraí, já fui no médico. Já tomei remédio, agora eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que buscar uma solução. Ela foi em busca do Deus vivo, ela foi em busca do Senhor, diga glória a Deus. Porque se ficar em casa, você fica arriscado até morrer, ninguém vai cuidar de você. Ela veio buscar o Senhor Jesus, e quando ela veio buscar o Senhor Jesus,
ela viu uma multidão em volta dele. Uma multidão que ela não poderia chegar perto. Entendeu? Pastor Roberto falou para vocês agora, sim ou não? Orou? Um por um, não colocou a mão, fez a oração. Nem isso ela conseguiria. Porque Jesus tinha uma multidão ao lado dele, ali ao redor dele. Essa mulher não tinha nenhuma condição de ser curada, porque Jesus não podia chegar perto dela. Porque Jesus estava sendo apertado, como diz a Bíblia aqui. Amém? Mas ela com fé, ela que foi até Jesus. Não foi Jesus que foi até ela. Tem gente que fica em casa esperando milagre. Tem gente que fica em casa esperando Jesus. Tem gente que fica em casa esperando pastor. Mas ela não. Ela saiu de casa e foi até o Senhor Jesus. Ela foi na rua, né? Ela foi na igreja, Jesus e a igreja. E quando ela tocou lá na orla do vestido de Jesus, imediatamente aquela enfermidade de 12 anos parou. Diga agora a Deus. Você imagina essa mulher chegando até Jesus, né? Banhada de sangue. Sangue descendo pelas pernas, né? Você imagina. Você acha que a hemorragia dela era onde? Era onde, quem sabe? Quem sabe, levanta a mão. Era um ferimento? Era um ferimento, pastor? Não. Era um machucado? Não. Essa hemorragia era interna. Descia pelas pernas dela. E aquela mulher suja, sangrenta, aquela mulher, sabe, abalada por aquela doença, para que 12 anos procurou todos os médicos, gastou todo o dinheiro. Ela botou no coração dela: Jesus é a minha última solução, é a minha última tentativa. E Jesus curou ela sem sequer Jesus tocar nela. Foi ela que tocou em Jesus, como diz a Bíblia aí. Quem tem que tocar em Jesus é você. Como? Vindo para a igreja, ouvindo a palavra, recebendo a oração. Todos os cultos aqui, eu quero que o pastor, os obreiros, olhe você na entrada ou aí sentada. Amém? Entendeu, pai? Orar você antes mesmo de começar o culto. Porque, gente, não tem outra saída. Não tem outra saída. É buscar Deus. É buscar a cura. Diga agora a Deus. Buscar a libertação. Ficar em casa não vai resolver nada. É claro, você tem que agir conforme a medicina está falando. Usar máscara, como você está usando, usar o álcool gel. Usa tudo isso, mas não usa fé, não adianta nada. Se usar a máscara, se usar o álcool gel nos livrasse, nós não teríamos mais de 3 milhões de mortos aí no mundo inteiro. A vacina é importante? É. Será que a vacina é livre? Não sei. Agora eu sei que a minha fé em Deus me livra. Essa certeza eu tenho. Diga agora a Deus. A minha fé em Deus me livra. Eu creio na minha fé em Deus. Me livra da morte. Diga agora a Deus. Então essa mulher estava a ponto de morrer. Porque ela via, né, aquela hemorragia já estava há muitos anos. Essa mulher estava fraca. Eu imagino que ela nem tocou em Jesus em pé. Eu acho que ela tocou em Jesus porque foi na orla. Onde é a orla do vestido, gente? Hein? Aonde? Em cima ou embaixo? Embaixo. Então ela fala: vem cá, pastor. Você vai ser Jesus e você é a mulher. Vem cá. Você é Jesus e eu sou a mulher. Vem cá. Aí imagina como é que ela vê. Jesus estava lá, levanta a mão. Nas duas mãos, abençoando o povo, Jesus estava curando. Aquela mulher, como não podia chegar até Jesus, como aquela mulher não podia chegar até Jesus, porque havia uma multidão ao redor dele, uma multidão de doentes, uma multidão de enfermos, uma multidão de problemáticos. Essa mulher não tinha força para chegar até Jesus, gente. Então o que ela fez? Ela tocou na hora do vestido de Jesus. E ela foi curada. Diga glória a Deus.
foi curada. Por que ela foi curada? Porque ela colocou no coração dela: se eu apenas tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei. Mas se você pensasse, se eu apenas for lá na igreja, ouvir a palavra, fazer uma oração em mim, eu vou ser curado. Você vai, assim será. Diga agora. Se você crer, assim será. Não, se eu apenas lá na igreja for beber um pouquinho daquela água, nem por uma gota de água, eu serei curado. Eu serei curado. Se eu apenas for lá na igreja, dobrar o meu joelho naquele altar e clamar ao Senhor, eu serei curado. Tudo é o que você pensa. Tudo é o que você pensa, põe o seu coração. Se você pensar, eu vou morrer, você vai morrer. Se você pensar, eu vou ficar doente, você vai ficar doente. Se você pensar, se eu for na rua, eu vou pegar Covid, você vai pegar Covid. Porque você não sabe quem está doente, quem não está. Não está escrito assim, ó, Covid. Entendeu? Mas se você colocar no seu coração, eu estou guardado pelo meu Senhor. O meu Senhor é meu escudo. O Senhor é minha rocha. O Senhor é meu protetor. Acabou. É o que você fala. Diga agora a Deus. Esta mulher disse: se eu apenas tocar, eu serei curada. E ela foi curada. Ela não ficou dando ouvido às más notícias. Ela ficou dando ouvido, entendeu? As notícias de morte. Ela deu ouvido à palavra do Senhor. Alguém disse para ela: ó, mulher, a senhora já foi médica? Foi. A senhora já tomou todo o remédio? Já. Ô, mulher, tem um tal de Jesus aí, ó, está curando muita gente. Tem um tal de Jesus aí, olha, que curou o paralítico, que curou o cego. Ó, ele vai te curar, vai lá nele. Então ela colocou aquela palavra no coração. Diga glória a Deus. E ela foi curada porque ela creu na palavra de Deus. Agora, se você crê na palavra do diabo, vai acontecer tudo na tua vida. Você tem que crer na palavra do Senhor. A pessoa me liga: bicho, estou quase morrendo. Bicho, não sei não, eu estou com Covid, eu vou morrer. Vai morrer, meu filho. Vai morrer. Você não crê na palavra de quem? De Deus. Você tem que acordar já crendo na palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado, Senhor, porque hoje vai ser um dia maravilhoso. Diga agora. Tem gente que já acorda, né, pastor? Já acorda como? Ah, que dia ruim. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Não tem nada para eu fazer. Já acorda sem vontade de viver. Aí vai lá, né? O parente, o familiar, mãe, só tem que comer, pai, só tem que comer. Não quero comida não. Não quero comida não. Mãe, a senhora vai ficar mal, a senhora vai morrer. Eu não quero morrer. Vai morrer. E sabemos que a morte não acaba aqui. Nós temos que viver, diga glória a Deus. Vamos fazer igual essa mulher. Para ficar dando ouvido palavras negativas. Para ficar dando ouvido. Sabe, você vai em qualquer canto de vida e só se fala: ó, morreu fulano, morreu Beltrano. Gente, está morrendo, vai morrer muito mais. Se não buscar o Senhor, se não colocar sua vida na mão de Deus. Entendeu? Receber notícia de Deus. Eu quero receber notícia de Deus. Eu quero olhar lá o grupo lá de WhatsApp, a palavra abençoada do pastor Roberto. Diga glória a Deus. Ontem eu estava vendo lá do pastor Roberto. Palavra abençoada. Não vou ficar ouvindo noticiário da Rede Globo. A Rede Globo quer matar gente pra caramba aí, para ter notícia de morte. Eu vou ver a notícia do pastor. Amém? Eu vou ver a notícia do pastor Daniel. Eu vou ver a notícia da igreja A, igreja B, igreja C. Eu vou ver a notícia do bispo Andrade. Ó, só palavra de bênção. Eu não estou ouvindo palavra de morte, palavra vai morrer, vai ficar doente. Não. Porque quanto mais você ouve coisa que é negativa, mais a sua mente vai se encher, vai se encher. Entendeu? Eu tenho uma irmã chamada ela é obreira, né?
esqueci o nome dela agora. Marilene. É uma obreira de Deus. Ela falou, bicho, há 1 ano que eu não vejo televisão. Tem televisão no meu quarto, tem televisão na cozinha, tem televisão na sala, tem televisão nos quartos dos meus filhos, mas eu não vejo. Eu tenho 77 anos. Eu não vejo nenhuma notícia ruim. Eu não vejo programação nenhuma. Eu me apeguei à palavra do Senhor. Eu apego à palavra do Senhor. Vou para a minha igreja, vou para o meu culto de manhã, vou para casa, faço meu almoço, faço meus afazeres, cantando, louvando e adorando o Senhor o dia todo. Eu aprendi com o Senhor, quando o Senhor foi pastor aqui na nossa cidade, que nós devemos dar ouvido à palavra do Senhor. Eu aprendi que não é tempo de nós ficar ouvindo notícias ruins. Isso aqui é perigoso. Nosso coração é muito perigoso. Ele aceita tanto o bem como o mal, se a gente não vigiar. Então, faça como esta mulher. Vem para a igreja, sobe ao altar, ora em casa, recebe a oração e creia. Jesus hoje me abençoou. Diga glória a Deus. Dá uma foto de tal local de Deus. Amém? Graças a Deus. Confia na palavra de quem? Do Senhor. E Deus vai te abençoar. Deixa de vir não. Escute não. Chega em casa, acabar o culto, daqui a pouquinho, 1 horinha de culto. É uma dose forte para a sua vida. E você está levando bênção para a sua casa, bênção para a sua família. E quando alguém da tua família estiver mal, você vai lá, pega o óleo ungido, cadê o óleo ungido? Todo mundo recebeu, né? Pega o óleo ungido, vem cá, filho, vem cá, para de falar besteira. Gostava da minha mãe por causa disso. Minha mãe era curto, grossa. Minha mãe não gostava de, sabe, de notícia nenhuma. Para de falar besteira. Minha mãe toma vergonha, você é um homem, seja macho. Entendeu? Então você vai falar para o seu filho, filho, para de falar notícia ruim. Filho, filha, para de falar notícia ruim. Vem cá, vem cá, vou pedir para a cadeira. Vem cá, Santa Catarina. Para de ficar vendo notícia ruim. Aqui, ó, olha aqui a bênção, ó. Toma. Está abençoado. Diga agora. Acabou. Você tem que usar as armas de Deus na sua vida. Você tem que usar o poder de Deus na sua vida. Não é ficar usando o que não presta, não. Amém? Vamos participar do pão de água. Cadê a obreira? Vamos receber o milagre de Deus. Você crê que eu falei? Que o Senhor falou? Quem foi que falou? Foi eu? Não, foi o Senhor. Amém? Vamos viver uma vida nova. Vamos participar do pão da água. Diga a glória a Deus, fazer a oração. A oração do milagre. Ainda não. Amém? Vamos fazer. Recebe o pão e a água aí. Vamos receber o milagre de Deus. Eu creio que eu posso receber o milagre. Então toma posse do pão que representa isso. O corpo de Cristo. Então, vamos aqui, ó, vem cá, passa aqui rapidinho. Amém? Quanto a isso, eu quero falar uma coisa aqui para o Facebook. Eu falo, pode vir aqui pegar. Se você está em casa com medo, se você está em casa aí, ó, só ouvindo palavras negativas, você vai morrer. Mas se você buscar o Senhor, buscar o Deus vivo, você vai viver. Então, vem para a igreja. Vem buscar o Senhor, porque Deus vai te dar a vitória. Amém? Prepara o seu coração, porque coisas grandes vão acontecer na sua vida. Prepara o teu coração. Vá para o culto, vá para a igreja. Em nome do Senhor Jesus. E que a igreja diga a glória a Deus. Bispo André da Costa, a igreja segura forte nas mãos de Deus. Toma posse aí.